Reportagem Silvio Brasil, site Lupa Notícias, hoje em uma entrevista mais do que especial. Eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito, como cidadão, como repórter, como profissional de imprensa, por tudo que ela representa na cidade de Santa Rosa. Ela é humilde, ela sabe se colocar, obviamente, mas é uma pessoa que acrescenta muito quando nós conversamos, quando a gente tem a possibilidade de ter uma conversa com ela. Há muito tempo, a nossa reportagem Silvio Brasil Lupa Notícias vem tentando fazer uma entrevista com Leila Pinto. O tema da entrevista é o que acontece no outro lado da vida. Ela tem muita propriedade para falar sobre isso, e eu quero aqui acrescentar que eu a conheci em um palco, no Centro Cívico Cultural de Santa Rosa. Ela atuando em uma peça espírita. E eu, como ator, vi naquela pessoa lá no palco não só uma grande atriz, mas também vi ali uma pessoa muito iluminada no palco. Não estou aqui desfazendo dos demais atores e atrizes que participaram daquela peça. Não. Muito pelo contrário, todos se saíram muito bem naquela apresentação, que emocionou o público, né? Que muitas vezes, inclusive, eu lembro, foram aplaudidos em cena aberta, coisa que é difícil acontecer no teatro. Tá? Em cena aberta é difícil às vezes, mas eles foram. Daquele dia em diante, eu comecei a desejar conhecer melhor quem era Leila Pinto. Por, digamos, condições do destino, a Leila Pinto também, ela foi gerente administrativa, não sei se eu posso falar assim, depois ela me corrige, na época do Hospital Abosco. E ali nós tivemos um contato maior da luta dela pela saúde de Santa Rosa. Mas a entrevista hoje é para falarmos sobre o que acontece do outro lado da vida. Por quê? Eu vou explicar. Hoje, infelizmente, é muito fácil as pessoas chegarem ao extremo de suas atitudes. É muito fácil as pessoas esquecerem do próximo. É muito fácil as pessoas terem ódio do que amor. Ter o desejo de acabar do que de ajudar. E isso acendeu uma luz na nossa reportagem no site Lupa Notícias para tentarmos fazer as pessoas entenderem de que aqui é uma universidade, é uma faculdade da vida, onde o que você faz aqui vai refletir também no outro lado, quando você desencarnar. E é isso que nós vamos falar aqui com Leila Pinto, porque embora muitas pessoas acreditem, muitas pessoas não acreditem, tem uns que acham que existe inferno, tem outros que acham que não, mas nós, eu, Leila Pinto e muitas outras pessoas, sabemos que ao desencarnarmos desta vida material, qualquer cidadão que desencarna passa pelo umbral. E aí, o que acontece do outro lado da vida? É isso que nós vamos conversar agora com Leila Pinto, mas antes de entrarmos no teor da nossa pauta, ela vai falar para a gente sobre esse lindo troféu que ela recebeu aqui da comunidade portuguesa, né? Português Empreendedor, Casa Portuguesa de Santa Rosa, setembro de 2023. Um merecido e justo troféu, uma merecida e justa homenagem. Leila Pinto, boa tarde ou boa noite, a gente está aqui gravando com você. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e você me mostra esse troféu, né, desta homenagem, desta condecoração que você recebe da etnia portuguesa, né? Como foi para você? É uma pergunta clichê, sim, mas eu, por exemplo, vou ser sincero, eu recebi uma homenagem do Exército de Santa Rosa como amigo do regimento. E fiquei muito feliz e sou feliz até hoje por esse reconhecimento do Exército para com as minhas reportagens. Fui o primeiro repórter de Santa Rosa a receber e isso eu levo comigo até hoje, a valorização desse reconhecimento. Para você, eu creio que não seja diferente. Boa tarde, Silvio, ou boa noite, tanto faz, não sei que horas irá passar a entrevista. Realmente, eu fui pega de surpresa, acho imerecido, exagerado, porque eu não... Tem tanta gente na fila para ganhar um troféu de reconhecimento. Na verdade, o que eles quiseram reconhecer foram meus 43 anos de serviço público. Balcão do Instituto de Previdência do Estado, né, sendo que aqui em Santa Rosa foram 33 anos, os outros foram em Porto Alegre, onde eu prestei concurso e fui transferida para cá. Eu fiquei muito emocionada, claro que sim. Nós temos
que cuidarmos muito os nossos sentimentos, porque como tu estavas falando do outro lado da vida, é reflexo do nosso atual, né? Então a gente não pode deixar a soberba, o orgulho, mas eu não posso mentir. Eu me senti bem envaidecida, principalmente quando foi entregue o troféu e eu olhei mais ou menos assim 260 pessoas no jantar da etnia portuguesa e eu pude dizer com certeza que mais de 60% daquelas pessoas presentes, haviam passado pelo meu balcão, pelo balcão do Instituto de Previdência do Estado. Isso é uma coisa que me emociona, porque eu gosto do IP, eu gosto do que eu fazia, e eu gostaria de estar até hoje, mas a idade, claro, não permite. Chega uma hora que tu tem que parar, né? Por força de lei, inclusive, que tu não pode mais trabalhar. Mas eu fiquei emocionada, fiquei satisfeita, envergonhada, porque tem muito mais gente merecendo um troféu. Mas, enfim, recebi, acatei, agradeci, e com certeza o universo me deu isso aí por alguma razão. Como é linda essa humildade, essa simplicidade da Leila Pinto em dizer essas palavras. Eu vou dizer o seguinte: foi merecido, você merecia e merece, tá? Acho que acertaram, a etnia portuguesa acertou em te dar essa homenagem com esse troféu, fazendo aí, né, um reconhecimento de todos esses anos de serviços públicos que você prestou. Realmente ela é humilde, tá? Mas foi merecido, e realmente assim é um prêmio que eu acho, na minha opinião como repórter, conhecendo a Leila Pinto há muitos anos, demorou para vir, tá? Mas veio. O importante é quando vem, né? Então parabéns a você, parabéns à etnia portuguesa por homenagear a Leila Pinto com esse belíssimo troféu, e principalmente, né, por reconhecer esse trabalho de tanto valor que ela fez nesses anos em que esteve a serviço do povo, porque o servidor público trabalha para o povo. Para o povo. Sim, o servidor público tem, por princípio, atender o povo e suprir todas as necessidades que o povo apresenta naquele momento, né? Claro que eu nunca fui a melhor, né? Falha como todo ser humano, alguma coisa deixei a desejar, mas eu me empenhava, e até hoje eu procuro ajudar quem me procura nesse aspecto. E realmente, quando ela se empenha para valer. Eu sou prova disso. Antes de eu entrar na minha pauta, eu quero saber como está a Leila Pinto hoje. Uma setentona em casa. Não estou só em casa, eu estou participando da etnia, eu estou dançando nos bailinhos da vida, né? Curtindo a aposentadoria, o neto que mora aqui do lado, o filho, né? O companheiro. Então, tá boa, a vida tá boa. Se, como dizem, né? Se melhorar, vira festa, né? Ou seja, você está fazendo aquilo que Deus deu para você aproveitar, vivendo. Vivendo, graças a Deus. Muito bem. É sobre vida e sobre morte a nossa entrevista. A palavra morte é forte demais. É sobre vida e desencarnação. O que acontece do outro lado da vida? Leila Pinto, qual o fator, na sua opinião, que está fazendo com que as pessoas estejam perdendo o amor pelo próximo e o amor por si mesmo? Muito egoísmo atualmente, né? Além do egoísmo também, muitas pessoas pensando em tirar vantagem de várias situações, e fazem isso de uma forma, eu acho, até inconsciente, porque não pensam no depois, pensam no agora. Por que as pessoas se tornaram tão ambiciosas a ponto de pensar só no seu benefício próprio e não buscar também analisar e observar o que ela pode fazer de benéfico para os outros? Porque é isso que vai contar para ela quando ela desencarnar, for para o outro lado da vida. Por que as pessoas não se dão conta que vão passar por isso, Leila Pinto? Por que as pessoas não param para pensar assim: olha, eu estou fazendo algo que é só para mim, eu vou ter que prestar contas disso. E onde vão prestar contas não tem advogado?
Só tem um juiz, que é Deus, né? E aqueles seres que vão buscar apaziguar um pouco aquele sofrimento, que são os seres iluminados, tá? Os espíritos iluminados. Mas por que as pessoas não param para pensar um pouquinho nisso? Essa é a primeira pergunta que eu faço a você, e tenho certeza que você responde com propriedade, porque este é um tema em que você tem um profundo conhecimento. Silvio, assim, o que eu posso te dizer é uma opinião do que eu aprendi, do que eu busquei estudando o Espiritismo, mas não é nada definitivo, não é nada definido, porque eu não tenho propriedade professoral. Eu tenho, como já te disse, inclusive com relação ao prêmio, quem sabe de Espiritismo são pessoas mais esclarecidas, mais iluminadas, que estudaram mais, né? Mas a minha opinião pessoal, eu acho que nós estamos vivendo numa época de mudanças, para que sempre tu escutou que a Terra é um lugar de a gente pagar o que devia, né? De prova e pagamento. Agora a gente está vendo tanta catástrofe acontecendo e está indo várias pessoas junto. Estão desencarnando várias pessoas ao mesmo tempo. Isso aí quer dizer que nós estamos passando por uma limpeza astral para que a gente possa transformar a nossa Terra, o nosso planeta, em vez de provas e expiações, num lugar de crescimento. Mas tu sabe que desordenadamente acontece várias outras influências que fazem com que a gente esqueça o princípio de viver, amar ao próximo como a si mesmo, né? Nós somos regidos, e eu não tenho dúvida alguma, nós somos regidos pelos espíritos. Porque os espíritos estão todos os dias, a todo minuto, a todo instante, nos ajudando. Se nós vibramos numa sintonia baixa, são os espíritos sofredores que estão vibrando conosco e estão nos ajudando quando eles querem que a gente continue no vício, quando a gente fique mal, falando mal do outro, fazendo o mal para alguém. E quando a gente vibra numa sintonia de paz, de amor, de esperança, são os espíritos do bem que estão nos iluminando, que estão nos dando força e condição para que a gente ajude, estenda a mão, partilhe, compartilhe, seja empático, se coloque no lugar do outro e entenda aquilo que está acontecendo. Nós temos que entender tudo isso aí e deixarmos de, como eu falei anteriormente, de pensarmos em nós, de sermos egoístas, de acharmos que nós somos os melhores, os primeiros, que o nosso umbigo é que direciona aonde vai acontecer, como vai acontecer, o eu primeiro. Lembra da lei do Gerson? Tinha que levar vantagem em tudo? Eu acho que a gente ainda não aprendeu a deixar de levar vantagem em tudo. A gente ainda não aprendeu a ajudar o outro, porque eu te ajudando, tu me ajudando e a gente ajudando o grupo, que o nosso ambiente vai ficar melhor, mais propício para a gente viver e resgatar algumas coisas que a gente tenha que resgatar. Bom, nós sabemos que a reportagem Silvio Brasil, o Lupo Notícias, sabe que muitas pessoas podem até discordar por questões religiosas. Nós não queremos trazer aqui visões religiosas, até porque o Espiritismo não é uma religião, é uma doutrina. Né? É uma fé, é uma filosofia, é uma fé inteligente, é uma fé estudada, é uma fé que a gente vai tirar o saber por quê. Lembra, lá no primórdio, quando a gente começou a estudar, quando Allan Kardec fez as primeiras manifestações lá na França, onde foi
começado o espiritismo, eram céticos. Eram físicos, eram cientistas que acreditavam que 2 e 2 são 4. Eram pessoas que não criam na vida após a morte. Não criam que a gente possa voltar para refazer o caminho, colhendo as flores ou as pedras que a gente deixou na caminhada terrena. Se a gente pensar, agora nós estamos aqui, nós não estamos sozinhos. Nós estamos cercados por inúmeros espíritos. Espíritos do bem, espíritos perturbados, espíritos esperando luz, espíritos sofredores, né? Eles não sentem mais as necessidades fisiológicas, carnais, mas eles têm aquela sensação de que eles ainda estão vivos, eles ainda querem aquilo que eles tinham, independente de quanto tenha sido queridinho, bonzinho ou malzinho. Todos, quando desencarnam, eles ainda ficam sentindo o seu corpo, a sua matéria, porque o nosso corpo, tu disseste antes, mas a senhora está bem, isso aqui é um invólucro, isso é uma casca. Eu não sei quantos anos o meu espírito tem. Eu não sei, quando a gente nasce, até os 7 anos, ainda é indefinido. A pessoa ainda pode ter uns flashbacks do que passou, né? Mas quando a gente já nasce com um espírito velho. Porque a gente não nasce, a gente reencarna. E o espírito estava no umbral, estava num campo mais superior, estava em várias esferas. Nós temos 7 corpos, né? Então, o espírito, quando reencarna, ele já traz uma bagagem. Então, a gente se admira, Deus do céu, uma criança com 5 anos, letrada, já lê, escreve, né? Ou toca um piano maravilhoso, ou um violão, ou canta, ou fala uma outra língua. Isso aí é só reflexo das vidas passadas. Então, eu particularmente estou te falando, Silvia, não estou te falando nada irretocável, não estou te dizendo é preto no branco, é isso e não tem nada, porque eu não tenho nenhuma condição de dizer isso. Eu sou um minúsculo ser nesse aprendizado, mas eu procuro, eu me esforço. Eu fui procurar o espiritismo porque eu sabia que eu ia perder o pai e a mãe. E tu veja só como eu fui egoísta. Eu fui aprender como era a passagem de perder pai e mãe quando eles estavam com 80 anos, menos um pouco, para eu não sofrer, sabe? Que depois eu fiquei pensando, mas eu fui aprender como encarar a dor da perda. É óbvio que tu não aprende a encarar a dor da perda. Porque o espiritismo não pode ser uma prateleira com os livros exatamente colocados ali. Tu tens que aprender por que os livros estão colocados ali. Tu não pode só aprender a interpretação do texto, tu tem que sentir o texto no teu coração. Eu fui lá para aprender. Eu aprendi tanta coisa, tanta gente maravilhosa, tanta gente dando o seu melhor, sendo facilitador ali, fazendo a imposição das mãos. Porque tu sabe, Silvio, o que a gente mais tem de valioso nesse mundo? É o nosso tempo. E se tu perde tempo comigo, tu tá me dando um enorme presente. Tu veio aqui na minha casa, tu tá perdendo o teu tempo. Não importa que tu vai me dizer porque tu é meu amigo, não, mas não tô perdendo tempo, eu tô fazendo troca, né?
mas tu estás me dando o que tu de melhor e mais precioso tu tem, que é o teu tempo. E assim os facilitadores numa casa espírita que tentam dar o tempo para acalmarem aqueles espíritos que desencarnaram de forma abrupta, que desencarnaram sofredores, que desencarnaram querendo voltar a ficar agarrado naquela Brasília amarela que eles não queriam soltar, porque eles gostavam, não importando que carro fosse, que, né, o dinheiro, aquela casa, eles queriam aquele bem material, sabe? Eles queriam aquela pessoa, eles queriam aquela joia, né? E então eles estão dando o seu tempo ali, acalentando, mostrando a luz, mostrando o caminho, e ao mesmo tempo eles estão dando a energia deles num passe, numa imposição de mãos, que já só por tu ver eles começarem, já te acalma, já te traz paz de espírito, já te deixa no nirvana. Ela já respondeu a pergunta que eu faria no final da entrevista, né? Por que ela entrou na doutrina espírita, na filosofia espírita? Ela já respondeu, já falou por quê. E quero dizer o seguinte, que eu agradeço você estar perdendo esse tempo para falar, né, com a minha reportagem, comigo, me dando a honra de estar aqui, porque essa reportagem ela tem vários objetivos, trazer informação, mas foi uma pauta que foi levantada não somente por mim. Quando eu percebi essa situação que eu falei de egoísmo, de só pensar em si, eu fui pesquisar muito sobre isso. E acabei indo para uma página de um filme que eu tinha assistido, que foi sobre o espírito André Luiz. Né? Ele era um médico. Sim. Tá? Ele era um médico. Egoísta, que não se importava completamente e não se importava muito com a saúde alheia. Ele tinha... Nem a dele. Ele tinha o dever de tratar a saúde das pessoas. E o que me chamou muita atenção foi que eu assisti o filme e acabei indo para aquela página e disse, não, então é sobre isso que eu... Então me mostraram para onde eu tinha que dar o segmento dessa entrevista, né? Foi quando ele desencarnou, passou por uma série de problemas no umbral, né? Que as pessoas dizem que o inferno é um umbral, muitos anos no umbral, ferido, inclusive, porque passou por uma cirurgia e morreu na cirurgia. Morreu na cirurgia, desencarnou, aliás, na cirurgia, foi para o umbral com aquele karma da vida material. E depois que ele saiu do umbral, depois de algum tempo, ele encontrou no plano superior uma senhora que o agradeceu, né, pelas consultas que ele fez. E ele lembrou que ele não foi de todo honesto com a mulher. Não sei se você viu esse filme, lembrou que não foi de todo honesto. Foi aí que ele percebeu que o que ele tinha passado no umbral era reflexo da vida material dele, como médico e como pessoa. Tu, em poucas palavras, sintetizou o filme. Imagina, ele não dava o bom exemplo, porque ele bebia, fumava, comia bastante, né? Ele abusava da saúde. Né? Ele achava, como algumas pessoas, que o pobre cheira mal, que o pobre isso, que o pobre aquilo, e quando aquela senhorinha buscava apoio para o esposo, ela sentia gratidão por aquela grão de areia que ele fez por ela, né? E ele viu depois lá que ele, na verdade, quem ele achava que era o parça, quem ele achava que eram os bambambam da vida dele, estavam se lixando, né? E ele viu a evolução da vida, a vida que passa, a vida que anda, com a esposa, com o filho, com tudo mais, né? E, então, é muito elucidativo o filme e é muito... como é que eu vou te dizer? Ele tem uma linguagem boa, uma linguagem fácil, assim como o nosso lar também, né? O nosso lar. Olha quanta coisa nos mostra que é feito no plano astral primeiro, sabe? Essas invenções, como que vamos falar, as drogas, sabe? São feitos no plano astral, são colocados no plano material para que a gente possa fazer aquelas leis de
ação e reação, o livre-arbítrio funcionar, sabe? As nossas escolhas e o nosso caminho. E nós temos reencarnações de expiação, temos reencarnação de missão, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele precisava ter passado por tudo aquilo que ele passou? Não precisava. Mas qual era a missão dele? Mostrar o caminho, mostrar o amor, mostrar que não é tudo dinheiro, quando ele tira os vendilhões do templo, mostrar que o dinheiro não é o que verdadeiramente importa, mostrar quando ele ajuda o fariseu, que a gente não pode olhar a cor, a etnia, a religião, a crença, a opção sexual, o status, nada do outro. O outro está ali com uma roupa, com um invólucro, mas a essência dele é igual à tua. Seja preto, amarelo, azul, vermelho, trans ou não trans, o coração que está ali, ele está procurando o caminho, e o espírito que está ali está buscando o mesmo que eu e tu estamos buscando. Leila Pinto, eu quando me interessei pelo espiritismo já como repórter, você buscou o espiritismo para tentar se preparar, né, para a perda dos pais. Né? Você saberia que isso aconteceria, você não queria sofrer. Você disse que você foi egoísta. Né? Eu não vejo como egoísmo, eu vejo como uma defesa pelo amor, né, que você sentia aos seus pais, a defesa de você não sofrer. Eu procurei o espiritismo como repórter para ter conhecimento, para ter respostas. E eu obtive muitas respostas. Quando chamei a Leila Pinto para essa entrevista, ela relutou. Ela disse, não, eu não sou a pessoa ideal para fazer essa entrevista, tem pessoas mais preparadas, eu posso citar pessoas para você e tal. E eu insisti. Inclusive mandei para a Leila Pinto uma radionovela que eu escrevi há muitos anos atrás, chamada O Umbral. Né? E por que eu mandei para ela eu disse, olha, assista e depois você me dá a sua opinião. Porque quando, Leila Pinto, eu tive a minha mente a necessidade dessa pauta, não foi outro nome que apareceu, foi o seu. Não foi outro nome que quem que eu vou... eu não tinha dúvidas em quem procurar. Porque quando surgiu essa pauta em minha mente, eu trabalhando e vendo violência, vendo crianças sofrendo, vendo pessoas na rua com fome, vendo pessoas se vangloriando por um monte de coisas, pessoas não dando a mínima para as outras. Eu disse, eu preciso fazer uma matéria para explicar o que acontece do outro lado da vida, justamente por esse egoísmo, por essas situações que acontecem, que ocorrem no cotidiano da nossa vida e que as pessoas não param para pensar, peraí, mas e do outro lado, como será? Foi o seu nome que veio à minha mente, não foi outro. Por isso que eu insisti tanto. Né? Por isso que eu digo, eu estou aqui com essa pauta que não foi feita só por mim. Né? E sabíamos, como estamos vendo aqui, que você tinha propriedade para falar. Mas por que as pessoas não se dão conta disso, Leila Pinto? Por falta de conhecimento? Pela questão de não seguirem exatamente uma determinada doutrina ou o que seja. Não vou entrar no ramo aqui da religião, porque aí a gente vai criar uma discussão que não vale a pena, né? Mas por falta de conhecimento, por falta de vontade de querer saber, porque aqui, por mais difícil que seja a nossa vida, a gente sabe que ela será findada, né? Mas o que vamos passar no outro lado, isso sim vai nos causar grande alegria, se for o caso, né? Depois de passarmos por um umbral, mas grande sofrimento também, né? Chico Xavier já dizia isso. Chico Xavier falava sobre fazer o bem aqui, sobre cultivar o amor, né? E existem nas redes sociais algumas psicografias de pessoas que desencarnaram, que podem ser falsas, podem ser verdadeiras, não sei, mas que demonstram com exatidão como é o outro lado da vida e que as pessoas não se dão conta. Por quê? Por falta de conhecimento, Leila. Ou as pessoas não estão preocupadas realmente do que acontece do outro lado da vida. O importante é viver agora, é ter dinheiro agora, não que você não tenha não tem que ter, tem, sim, você tem que batalhar, você tem que trabalhar, ter uma vida boa, ter uma casa bonita, isso não é pecado para ninguém. Mas não pode deixar o teu lado bom ficar obscuro.
né? Ficar obsoleto, não usar o teu lado bom. Para com o próximo, porque o que vale para a vida espiritual, e a Leila pode me corrigir, é o que você faz de bom ao próximo, não a você mesmo, tá? Porque de você tem alguém que cuida, né? Tem alguém que diz assim, olha, Leila, eu sei dos teus problemas, das tuas situações, serás iluminada, terás um espírito de luz para te ajudar, terás pessoas preparadas para te ajudar nessa situação, como já aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas, e que as pessoas não se dão conta. Eu procurei, como repórter, para ter respostas de tudo que acontece com a gente. Mas por que as pessoas não têm essa preocupação, na sua opinião? Silvio, cada vez tu me põe mais responsabilidade nas respostas. Eu não sabia que havia sido lembrada especificamente para mim. A dona Cirlei, do Centro Espírita, ela sempre fala que lá do outro lado a gente vê quanta burrada, quanta bobagem a gente fez aqui, e diz para o nosso mentor, que cada um tem um personal, sabe? Diz para o nosso mentor, eu quero voltar lá, eu agora vou fazer assim, 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 eu quero que me corte uma mão, que me corte uma perna, eu quero sofrer, né? Ele está desesperado por ver tanta coisa que ele fez errado. E o espírito mentor te diz, não, meu querido, tu vais sem lembrar o que tu fizestes, nem o que tu prometestes, mas tu vai... E a gente vai te dar paulatinamente as partes que tu tenha que passar. Porque não é tu chegar e fazer tudo o que tu está pedindo. Tu não vai aguentar, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais imediatistas porque, como eu te disse, elas não querem perder tempo. Tudo é no instalar de dedo. Até a nossa luz aqui, a gente instala o dedo, ela liga, desliga. A tela a gente aperta, vem uma resposta do outro lado, né? Então, nós estamos imediatistas, nós estamos mais egoístas e não nos damos conta que isso aí é uma coisa passageira. Não adianta também, Silvio, eu ir para uma igreja, para um culto, para uma missa, para uma sessão espírita, se eu não tiver imbuído do que eu vou fazer ali, porque é tão lindo aquelas igrejas cheias, aqueles cultos cheios, né? E a pessoa está ali e está pensando, pá, mas aquela lá eu conheço, ela faz aquilo, aquela faz aquilo outro, meu Deus, como é que ela pode? Ela é gorda e está com aquela saia, olha lá, aquele lá trocou de mulher, isso não vai te conectar com nada, então é preferível que tu te recolha, que tu fique no aconchego do teu lar e que tu estude, que tu te conecte com tudo, mas principalmente que tu ajude aos outros. Porque quando nós olhamos nos evangelhos, Jesus queria que a gente abrisse a porta para todos. Vai tu hoje. Tu pensa que eu não tenho vontade, e eu sei que tu tens vontade de abrir a porta e botar para dentro quem está com fome, quem está com frio, quem precisa de um banho, de uma sopa quente. Sempre se tem uma sopinha congelada para desgelar, dar com um pãozinho. Mas e daí? Tu tem certeza que aquela pessoa que tu está acolhendo, ela vai te tratar bem? A ti tanto faz como tanto fez, mas os teus queridos eles não vão sofrer na mão daqueles que vão vir. Então, o medo do conhecimento e o egoísmo nos fazem travar a bondade e fazem nós travar a ajuda ao próximo. Eu vou entrar, já nos encaminhando aqui para o final, mas vou entrar numa situação bastante interessante dentro do espiritismo. Como eu disse, eu buscava respostas como jornalista e estou tendo muitas respostas aqui com a Leila Pinto em tudo que ela está nos falando com muita propriedade e com muita luz também, né? Ela não sabia realmente que, assim que eu coloquei, que veio essa pauta em minha mente, veio o nome dela, tem que ser a Leila Pinto.
Tá? Ela não sabia, não contei, estou falando, falei agora aqui para ela. Mas por que eu fui buscar conhecimento, buscar respostas? Porque, na verdade, nós recebemos sinais. Né? Deus, os espíritos de luz, nos dão sinais que muitas vezes nós não entendemos. Não entendemos, não sabemos interpretar e diante disso tomamos às vezes uma decisão errada. Temos o livre-arbítrio. Né? Cada um segue o caminho que acha que tem que seguir. Você veio para este mundo material, é um espírito encarnado, é um espírito velho, como ela falou que é um espírito encarnado em outra pessoa, mas você veio com a opção de fazer a tua escolha. Né? Você tem o livre-arbítrio. Tem 2 caminhos. Aqui é o que a gente sugere para você seguir, aqui é o caminho que você vai seguir, que você desejar. E alguns acabam não seguindo um caminho bom, acabam não seguindo um caminho da solidariedade, da bondade, enfim, vão para outros caminhos que acabam prejudicando muitas outras pessoas. Tá? Eu fui para aprender. Por quê? Por causa dos sinais. Muito intrigava a mim os sinais que eu recebia através de sonhos. E a peça que vocês fizeram lá no teatro do Centro Cultural, ela mostrava em algumas cenas os espíritos obsessivos. Né? Mostrava os espíritos obsessivos e o espírito de luz trabalhando para que aquela pessoa não pudesse, não ficasse tendo aquela energia que o espírito obsessivo estava querendo ela, porque queria vingança, porque queria vê-la sofrer, e o espírito de luz trabalhando. Por que as pessoas às vezes não se dão conta que determinado problema que ela passa, na família, vou falar na família, que é o que mais nos preocupa, de uma desavença familiar, sabe, de uma situação financeira que a família vem passando e acaba causando efeito geral na própria família, nos pais, nos filhos, em quem mora naquela família ali. Porque as pessoas não param para dizer assim, olha, de repente aqui tem espíritos obsessivos querendo nos empurrar para baixo, mas tem espíritos de luz querendo que a gente observe isso. Não, eles veem ali como um problema, e agora eu entro na parte crucial, muitas vezes a questão da saúde, por exemplo. Pode ser um espírito obsessivo que está ali querendo te afundar, você não serve para nada, você não vai conseguir nada, você é um fracassado. E o espírito obsessivo faz isso, né? Tenta passar isso através de energias, né, para a pessoa. E ela acaba, enfim, cometendo um suicídio, como acontece com muitas pessoas. Leila Pinto, esse é um dos objetivos aqui dessa pauta. As pessoas não sabem a mínima do que acontece com quem tira a própria vida, que não é um direito dela. É um direito de Deus. Deus dá e Deus tira. Deus te deu o livre-arbítrio. Você pode? Pode, mas terá consequências. As pessoas jamais pensam nas consequências desse ato, que é um dos atos mais preocupantes e também mais, digamos assim, como é que eu posso usar uma palavra para tentar me expressar bem? Dramáticos na vida espiritual. Porque não terá paz. Tem gente que acha que tirando a própria vida, acabou o problema. Está se envolvendo em um problema ainda maior. Por que as pessoas não param para pensar nisso? Bom, vamos por parte. As pessoas não admitem que exista possibilidade de um espírito obsessor truncando a vida, incomodando, trazendo doenças e tudo mais, pelo preconceito. Cada vez que tu pensar em procurar uma luz para tirar esse espírito obsessor, vem aquela história, é macumbeiro, é isso, é aquilo, e a pessoa se fecha em copas e não busca ajuda. Outra coisa, a gente pode ter acertado várias coisas no plano alto, no plano espiritual. E mediante a tua reencarnação, tu ter a influência dos espíritos obsessores e os espíritos consoladores, e tu escolher o livre-arbítrio, ter o livre-arbítrio de escolher a parte boa. E aquelas coisas que tu teria que passar vão sendo amenizadas. Ao invés do teu desencarne, tu vai ter uma cirurgia, tu vai passar uma dificuldade, mas tu vai continuar vivo, no caso, né? Então, essas são duas partes do porquê nós não e porquê algumas coisas mudam. Quando tu falas do teu livro,
do teu e-book. Aquilo ali é uma maravilha, uma novela maravilhosa. Ali tu tens muito conhecimento, tu está demonstrando muito conhecimento, ou um espírito muito ilustrativo, um espírito que está te manejando a caneta ou o teclado para que tu escreva exatamente em linguagem coloquial o que acontece do outro lado da vida. Nós temos que nos aprofundar nesse estudo de como fazer a coisa fluir, como sermos gratos, como retribuirmos a energia positiva que Deus, que é a primeira centelha, a primeira força que fez a vida, nos dá. Isto aí é que faz com que a gente tenha, não a certeza, mas a esperança de estar trilhando o caminho certo, para não termos que voltar e voltar e voltar. Quanto ao suicídio, existem reencarnações forçadas. Assim como tem o internamento para droga sob coação, existe a reencarnação sob coação, porque existem algum espírito que se suicidou a primeira vez, a segunda e terceira vez ele teve outra chance e se suicidou de novo, e daí ele vem forçado a passar pelo aquilo que ele tem que passar sem poder tirar sua própria vida, para poder evoluir, para poder andar na cadeia evolutiva. A gente não tem que julgar. É fraco, é covarde, é corajoso, se matou. Não, a gente não tem que julgar nada nem ninguém. Eu não consigo, eu sou muito... Eu julgo, qualquer coisa, eu estou te escutando, a criatura fala uma coisa, eu já respondo aqui. Não, mas podia ser assim, podia ser assado. Não, isso aí eu não tenho que julgar, ninguém tem que julgar. Assim como nós não temos que julgar quem se suicida. Nós temos que orar para que quem ficou aqui passando essa dificuldade de perder o ente querido, suporte, e que ele lá em cima, ou lá embaixo, ou lá no lado, porque tu dizem que o umbral é o inferno, eu acredito que o inferno esteja dentro de nós, que nós é que criamos o céu e o inferno, o purgatório. Tem dias que eu levanto completamente no céu, e tem dias que eu estou completamente no umbral, sabe? Isso aí é nós que temos, dependendo da nossa frequência, da nossa disponibilidade de captação, sabe? Mas o suicida, ele é um ser que com certeza sofre muito. E, inclusive, eu te aconselho a que tu olhes, tem o Divaldo Franco, tem uma palestra sobre uma senhora, uma médica ginecologista israelense, que para ascender na vida profissional se transformou numa aborteira. Ela fazia abortos para a alta sociedade, ela foi ficando rica, cheia disso, cheia daquilo, né? Mas isso aí é a pior, uma das piores. Ela está se arvorando, Deus, ela está tirando uma vida, né? Tu sabe que eu já fui a favor do aborto? Eu dizia, mas a mulher é dona do seu corpo, ela pode fazer o que ela quiser. O Espiritismo me mostrou que não é assim. Tu me disseste, o Nicolas me escolheu. Claro que sim. Todos escolhem o pai e a mãe. E tu, espírito, no outro lado, escolheu passar por aquilo ali. Então, procura ver essa palestra do Divaldo.
E eu faço essa sugestão também para quem está assistindo a essa entrevista muito elucidativa. Tá? Esse era o objetivo, gente. Porque o mundo está indo para um segmento tão perigoso, onde as pessoas estão chegando ao extremo tão fácil, muito fácil. Eu que sou jornalista e repórter, recebo os fatos que vêm ocorrendo e que me assustam, porque a gente tem família, a gente é pai, é mãe, né? E isso nos assusta muito por aquilo que nossos filhos vão ter que enfrentar no futuro. Então, quando eu disse para a Leila assim, o Nicolas me escolheu, eu digo isso para ele. O Gustavo me escolheu, a Larissa me escolheu, a Yasmin me escolheu, né, que são os meus filhos, me escolheram, mesmo sabendo das dificuldades que o pai teria. E eu ouso dizer aqui, já falei para a Leila, não gosto muito de colocar a minha posição, mas aqui o objetivo é chamar a atenção das pessoas para o que vem depois, não agora. Não agora, para o que vem depois. Se atente ao que vem depois. Porque se você fizer uma autoanálise, ainda em vida material, há tempo de mudar o teu futuro doloroso no umbral. Com certeza, só que não vale assim, ó. Ah, eu tô enrascado, né? Eu tô mais sujo que pau de galinheiro. Ah, eu vou dar 50 pila, isso, aquilo, e tô de bem. Não, não é assim. Tu tem que ter vontade. Tem que vir do coração. Tem que vir do coração. Tu tem que te colocar no sapato daquela pessoa, sabe? Não importa que vão te chamar de boba, que qualquer um te tira dinheiro, qualquer um bate na tua porta para pedir comida, qualquer um quer cobertor, qualquer um quer algum benefício, não importa. Se tu sabe que tu tá fazendo de coração, seja uma sopa, uma comida, uma roupa, um conforto, uma palavra de carinho. Uma palavra de carinho, um abraço. Tem gente que não entende por que a gente precisa de um abraço, de um toque, né? E é o que eu digo, os espíritos estão 24 horas do nosso lado, para o bem e para o mal. Se a gente está fazendo alguma coisa ruim, é porque o mal venceu. Se a gente está fazendo alguma coisa de bem, é porque a gente escolheu o bem. O diabinho e o anjinho, aquele dos gibis de antigamente, existem, claro que sim. O mal e o bem, né, tentando te levar para algum lado, né, para o melhor ir para o lado do bem. Para encerrar, você acha que atualmente, diante de todos esses acontecimentos, estamos vivendo uma guerra espiritual? Com certeza, claro que sim, estamos sim. É o que eu te digo, nós estamos passando por alguma... Olha só que coisa feia, né? Com certeza, não tenho certeza de nada, mas eu creio que a gente esteja passando por uma batalha do bem e do mal, que vai fazer com que se depure alguma coisa, que alguém vai desencarnar, porque precisava voltar para mudar alguma coisa, né? E a gente vai ficar numa terra não digo de paz total, porque isso é utopia, eu acho, né? Porque sempre vai haver o bem e o mal, mas numa terra melhor. Leila Pinto, muito obrigado mesmo. Gente, o objetivo aqui é dizer uma única coisa, tá? Quando a Leila Pinto responde essa pergunta que eu fiz, a última pergunta, se estamos vivendo uma guerra espiritual entre o bem e o mal, né? E é óbvio que nós estamos, concordo com o que ela falou. O que pode fazer com que o bem vença são as energias positivas que você consegue no seu dia a dia fazendo o bem, né? Seja numa conversa, como ela falou, seja ajudando o seu próximo, seja se sensibilizando. Até mesmo o sentimento de você se sensibilizar com o problema alheio e você pedir para Deus ajudar, isso já é uma energia muito forte, porque tudo se resume em energia, né, Leila? O espírito de luz precisa dessa energia para se fortalecer, e é isso que nós temos que fazer. Então, muito obrigado, e eu quero aqui que você fique à vontade para as suas considerações finais. Eu me sinto honrado, me sinto feliz em ter conseguido fazer essa entrevista,
porque eu sabia que ela tinha toda a propriedade para falar. E eu espero, gente, que essa entrevista realmente entre no coração de cada pessoa. No coração, sabe? Porque o mundo que nós estamos hoje, nesta guerra espiritual, nesse momento, o mal está vencendo. E nós só podemos reverter essa situação se emanarmos energias boas, positivas, fazendo o bem. Concorda comigo? Concordo. E um alerta, Silvio. Sempre os nossos professores, eles não gostam de serem chamados de professores, lá na Casa Espírita, eles dizem que são facilitadores, eles sempre dizem para a gente fazer o espiritismo no lar, o evangelho no lar, no caso, o evangelho no lar. E eu dizia, mas meu Deus, que coisa mais imbecil, eu sentar sozinha com o meu livro de evangelho, né? Eu estou aqui sozinha, com quem que eu vou discutir, com quem que eu vou falar, para quem que eu vou falar. Depois a ficha foi caindo, que está assim, de espírito esperando uma centelha em volta de mim, sabe? E eu não tinha mais feito o evangelho. Mas depois que tu me falou sobre o espiritismo e eu comecei a reavivar tudo, rememorar tudo que eu estudei, tudo, né? Eu me conscientizei mais e mais que nós temos que fazer o evangelho, porque se nós fizermos o evangelho, a nossa casa vai estar sendo blindada. Se o outro fizer, é mais uma blindagem. E de repente a gente blinda aquela rua, aquele bairro, aquela cidade, né? Tudo de boas energias. Lembra do Carandiru? Lá no Carandiru, embaixo, existia uma nação de espíritos sofredores, né? Então, se nós fizermos isso na nossa casa, no nosso bairro, na nossa rua, nós vamos estar blindando os nossos entes queridos e nós de todas essas coisas ruins. Muito obrigada. Eu acho que eu não tenho propriedade alguma. Eu gostei de conversar contigo porque eu gosto de falar, eu falo até com as paredes, eu amo falar, né? E tu sabe que eu sou tua fã também, e não foi uma entrevista, foi uma conversa, tá? Não sou professora, não sou detentora de alguma especialidade, mas é o que eu penso. Você não sente que nesse momento muitos estiveram com você na tua fala? Amém. Isso é bom, né? Que bom. Gente, o objetivo primordial dessa conversa é chamar a atenção para que possamos ser seres humanos do bem, que façamos o bem. Melhores, né? Melhores. No nosso dia a dia, com a nossa família, com nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso trabalho. Começando em casa, né? Começando em casa, porque a bondade e o bem tratar tem que vir para os mais próximos, porque não adianta a gente ser queridinho ali fora com um velhinho que vai atravessar a rua e em casa tá dando peteleco na cabeça do velho porque ele está incomodando, né? Para encerrar, agora mesmo, vou citar uma situação. Eu quero que a Leila Pinto rapidinho faça uma análise para a gente, para encerrar. Essa entrevista vai na íntegra, não vai ter corte nenhum, porque ela disse que não tem propriedade, mas vejam só o que ela falou para a gente aqui, quanto ela nos ensinou. Para encerrar, eu vou dizer o seguinte: sou um cara, a Leila Pinto não me conhece a fundo, né, porque nosso encontro foi mais profissional, né, muito profissional, mais de briga, verdade, mais de briga. Mas brigávamos com um único objetivo, né? Ajudar as pessoas, melhorar as pessoas, a vida das pessoas. E fui um cara que nunca me preocupei com a minha saúde, nunca me preocupei comigo, nunca me preocupei em vestir-me bem, em comer bem, em dormir bem, nunca me preocupei, principalmente com a minha saúde. Nunca tive uma preocupação de ir ao médico, de fazer exames. Eu dizia, não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Meu corpo, há muitos anos atrás, começou a dar sinais que eu não percebi. Eu não percebi sinal algum. Eu vi aquilo e para mim era só uma coisa do sol, da pele, enfim.
Recentemente veio um sinal de Deus. Eu acho que Deus se preocupou tanto comigo, os espíritos de luz que nos seguem e nos dão essa força que a gente tem que ter, se preocuparam tanto comigo porque eu estava a ponto de perder uma vida pelo meu livre-arbítrio de não cuidar de mim, que Deus orientou os espíritos de luz a dizer assim, olha, vão lá e dê um sinal para ele que ele precisa se cuidar. Qual foi o sinal? Tirou minha visão. Tirou minha visão. Em 3 semanas emagreci 30 quilos, desculpa. 30 quilos emagreci. Em 3 semanas eu perdi a visão. Aí sim que eu fui fazer um exame e vi que eu estava com a glicose muito alta e que me levaria a óbito. Me levaria a óbito. E aí a minha esposa disse, você percebeu que aquelas marcas que você tinha no teu corpo deu sinal para você há muito tempo que algo não estava bem com você. Eu disse, mas foi preciso Deus vir, me tirar a visão de eu não poder mais olhar o rosto do meu filho para eu cuidar de mim. Hoje eu estou recuperado com a minha visão, uso óculos ainda porque ficou uma sequela que é para eu nunca esquecer disso, tá? Para eu nunca esquecer, mas hoje eu consigo ver o rosto do meu filho, da minha esposa, dos meus filhos, eu consigo ver porque Deus me deu essa segunda oportunidade, porque Ele não queria que a minha vida se esvaísse daquela forma. Tá? Eu acredito nisso. Claro que sim, Silvio, eu também acredito nisso. Eu, ao contrário de ti, eu cuido dessa carcaça que Deus me deu, sabe? Porque eu sei que eu devo ter alguma missão, porque cada vez que eu entorto, eu não quebro, eu volto, porque eu tenho que ajudar mais alguém, eu tenho que ficar mais um pouquinho, sabe? Então, que bom que tu te acordou, porque é egoísmo demais. Isso. Egoísmo demais tu entregar teu corpo sem pensar nos teus filhos. Leila, muito obrigado. Que os espíritos sempre te iluminem, que Deus te ilumine sempre. Obrigado. Porque daria para ficar conversando com ela aqui o dia todo, mas eu tenho tempo nessa entrevista, já estou aqui vendo que o tempo já está quase se esgotando. Vai na íntegra e muito obrigado mesmo por tudo. E eu espero que essa entrevista traga muitos benefícios para as pessoas que estão perdidas na vida material. Tomara, né? Tomara que tenha. E não tenham se encontrado ainda. Uma ajudinha na vida espiritual. Muito obrigado. Eu que te agradeço e apareça, não só para fazer entrevista, para conversar. Tá? Reportagem Silvio Brasil e Lupa Notícias. A gente segue agora do estúdio.